Início aqui a defesa de doutorado do Luiz Felipe Ribeiro Almeida, com o título do trabalho The Fracture Filtering Modeling of Three-Dimensional Structures Composed of Quasi-Brittle Materials Subjected to Different Loading Velocity Rates by the Dipole-Based BEM Approach and Base Updating. Então, nós passamos aqui inicialmente, né, para a apresentação do Luiz. E depois, na sequência, né, nós fazemos a etapa de arguição, onde eu já gostaria de estabelecer a ordem dos avaliadores. Eu gostaria de sugerir o início, né, na etapa de arguição. Começaríamos pelo Rodrigo, depois o professor Evangelista, e aí na sequência faríamos uma pausa de 5 minutos para esticar as pernas aqui, e depois na sequência, o professor Eduardo, o professor Ayrton e depois eu mesmo. Então, Luiz, fica à vontade para fazer a sua apresentação. Bom, inicialmente uma boa tarde a todos. Eu me chamo Luiz Felipe Ribeiro Almeida e hoje eu vou apresentar a minha defesa de doutorado com o título de Modelagem da falha por fratura em estruturas tridimensionais compostas por materiais quase frágeis, sujeitas a diferentes velocidades de aplicação do carregamento, sob a formulação de dipolos e inferência bayesiana, sob a orientação do professor Dr. Edson Denner Leonel. Inicialmente, eu gostaria de dar uma breve contextualização acerca da mecânica da fratura. Então, entende-se que o projeto estrutural efetivo é de imprescindível importância na análise estrutural, levando-se em consideração que o colapso material ele pode ser explicado adequadamente através da presença de falhas internas ou descontinuidades. A mecânica da fratura é uma ferramenta robusta e realista na prevenção dessa falha material, levando-se em consideração a presença destas descontinuidades, e se utiliza de uma abordagem discreta para isto, onde podemos utilizar soluções analíticas com certas simplificações em condição de contorno e geometria do problema, ou podemos utilizar métodos numéricos. Um dos métodos numéricos é o chamado método dos elementos de contorno, que tem como principal característica a sua redução de dimensionalidade do problema, o que acaba sendo bastante atrativo para problemas da mecânica da fratura, especialmente devido a uma modelagem mais eficiente de regiões com alta concentração de tensões, uma vez que é apenas necessário a introdução de pontos internos para a representação destes gradientes, e se configura como vantagem no processo de propagação, levando-se em conta que não temos malha no domínio, o que simplifica bastante o processo de remalhamento durante o procedimento de propagação das descontinuidades. Quando falamos de mecânica da fratura, é inevitável definir uma região ali na ponta da fissura responsável por dissipação de energia e perda da resistência residual do material, que é a zona de processos inelásticos. Em materiais frágeis, esta zona ela é suficientemente pequena a ponto de podermos desprezar os efeitos não lineares nesta região. Então, podemos utilizar a mecânica da fratura elástico-linear. No caso de materiais quase frágeis adúcteis, essa zona é suficientemente larga a ponto de utilizarmos a mecânica da fratura não linear. E aqui neste trabalho, o modelo de fissuras fictícias é utilizado de forma a descrever geometricamente esta zona de processos, enquanto as leis coesivas governam a resistência residual do material na zona de processos. E a formulação aqui escolhida para descrever esta zona de processos é a formulação de dipolos do MEC. Esta é uma formulação que foi criada pelo professor Venturini, aqui no departamento do SET de estruturas, e o professor Venturini teve alguns orientados que trabalharam inicialmente com essa formulação, como o caso do Lopes Júnior, lá em 96, e lá em 99 tivemos ali o professor Barbirato, que trouxe ali as primeiras contribuições com essa formulação 3D, no entanto, com algumas limitações. No que diz respeito ao caminho da fissura já ser predefinido, as discretizações do contorno e da descontinuidade serem através de elementos constantes, ele apenas validou a formulação com um problema em modo 1 de propagação. A formulação convencional de dipolos, ela deve ser utilizada em problemas relacionados à propagação de fissura coesiva em regime quase estático de carregamento.
No entanto, alguns trabalhos experimentais suportam as evidências que a velocidade de aplicação do carregamento, ela influencia na resistência residual do material na zona de processos. Em outras palavras, esses trabalhos eles suportam as evidências que, à medida que aumentamos esta velocidade de aplicação do carregamento, existe uma tendência de aumento da resistência à tração aparente do material, com subsequente fragilização do espécime. E diminuição da abertura crítica e energia de fratura. Levando-se em consideração estes efeitos, estes dois pesquisadores, lá em 2020, Santos e Souza, propuseram um modelo viscocoesivo que leva em consideração esses efeitos, essa influência da velocidade de aplicação do carregamento na zona de processos. Além disso, com relação ao modelo coesivo, além das leis coesivas clássicas, também será aqui utilizado o modelo de zona coesiva PPR, que foi proposto inicialmente pelo Park, Paulino e Rosler lá em 2009. A principal limitação em utilizar as leis coesivas clássicas diz respeito à utilização destas, uma vez que a utilização destas leis fica fortemente linkada ao tipo de material que desejamos representar. No caso do modelo PPR, ele é um modelo que foi proposto de forma a representar uma grande variedade de materiais, simplesmente introduzindo funções de forma que controlam as curvas de amolecimento do material, tanto para o modo 1 quanto para o modo tangencial. Além disso, esse modelo ele consegue representar energias de fratura para o modo 1 e modo 2. É uma outra vantagem deste modelo de zona coesiva, que também será aqui utilizado. Finalmente, eu comentei que iremos utilizar a formulação de dipolos 3D para análise e propagação de fissuras coesivas e também iremos acoplar essa formulação com o modelo viscocoesivo. E também o modelo PPR será utilizado para a representação da zona de processos. No entanto, todos esses modelos envolvem a utilização de vários parâmetros que controlam o processo de fraturamento do material. Então, a determinação destes parâmetros é, de fato, um grande desafio aqui, levando-se em consideração que, na literatura, grande parte dos autores, eles calibram esses parâmetros de forma determinística, sem levar em consideração as incertezas inerentes aos resultados, às respostas, dados experimentais. Então, será aqui utilizada a inferência bayesiana de forma a calibrar esses parâmetros que controlam esse processo de fraturamento do material, e essa técnica é bastante atrativa, uma vez que consegue incorporar incertezas inerentes às respostas experimentais e conhecimento inicial, que no nosso caso são os dados relacionados ao modelo numérico que serão atualizados pelas novas evidências, que serão os dados experimentais. No entanto, um grande desafio com relação a essa calibração dos parâmetros está relacionada à determinação das distribuições a posteriori, uma vez que estas envolvem integrais de funções de densidade e probabilidade multidimensionais, o que acaba sendo dificultoso de ser realizado de forma analítica. Então, devido a isso, iremos recorrer aos métodos da confiabilidade estrutural, mais especificamente ao método de simulação de Monte Carlo, de forma a contornar esse obstáculo anteriormente descrito. Como objetivo principal e principal contribuição do trabalho está a extensão desta formulação para o campo tridimensional em uma análise viscocoesiva e integração deste acoplamento com a metodologia bayesiana. Além disso, destaca um objetivo específico que está relacionado ao desenvolvimento de um procedimento estocástico inverso que providencia os valores mais representativos destes parâmetros viscocoesivos que minimizam o erro entre resposta experimental e solução numérica. Eu gostaria agora de começar a fundamentação teórica do trabalho, se iniciando com o modelo da mecânica da fratura não linear. Como eu comentei na introdução, as leis coesivas aqui utilizadas nesse trabalho governam a resistência residual do material na zona de processos. E neste primeiro momento, eu irei aqui descrever três leis coesivas clássicas, que são as leis linear, bilinear e exponencial. Todas essas três leis coesivas, elas são determinadas em função da energia de fratura do material, resistência à tração
e a abertura de fissura. A formulação aqui escolhida para a representação da zona de processos é a formulação de dipolos do MEC, e esta formulação ela se baseia na introdução de um campo de tensões iniciais para a representação da zona de processos, que é justamente essa região aqui de domínio representada. Essa integral de tensões iniciais é uma parcela integral de domínio que é introduzida na representação convencional de deslocamentos do MEC, de forma a representar essa região de descontinuidade. Os dipolos, eles são forças virtuais autoequilibradas que são introduzidas de forma a manter as condições de contorno nas bordas da descontinuidade. Além disso, também assegurar o sentido físico do problema, levando-se em consideração que à medida que a espessura da descontinuidade tende a zero, esse 2A, as forças de superfície tendem a um valor infinito, enquanto que os dipolos, que são esses vetores Q, tendem a valores finitos. Porém, devemos representar aquela integral de domínio do campo de tensões iniciais para o contorno da descontinuidade. Primeiramente, podemos reescrever a solução fundamental de deformações em termos das derivadas dos deslocamentos e podemos aplicar integrações por partes, o que nos leva a dois termos que podem ser avaliados de forma independente. Este primeiro termo aqui, ele pode ser reescrito em pontos posicionados nas bordas da descontinuidade e, através da expansão de série de Taylor, podemos levar a influência dos deslocamentos para a região intermediária da descontinuidade, o que nos leva a esta última representação integral, que é aqui apresentada neste slide, que é uma integral no contorno da descontinuidade. Continuando, ainda nos resta um outro termo a ser avaliado, que é uma integral no domínio, e podemos simplificar essa integral considerando que a distância entre as superfícies da fissura vale 2A. E, integrando por partes, chegamos a essa segunda equação descrita neste slide, onde esses termos constantes aqui, eles se anularão no momento que a gente fizer esse procedimento do limite da espessura tender a zero, na descontinuidade. O que nos leva a essa representação aqui, essa última equação deste slide, unicamente compostas por integrais de contorno. Então, finalmente, podemos reescrever a equação integral de domínio, que representa o campo de tensões iniciais, como uma única integral no contorno da descontinuidade, onde 2 vezes A, que é a espessura da descontinuidade, vezes P, que são as forças de superfície, valem os dipolos. E, finalmente, reescrevemos a representação convencional de deslocamentos do MEC, introduzindo essa nova integral no contorno do problema, com o aparecimento desse novo vetor, esse novo tensor G, que nada mais é do que a contribuição dos dipolos para o campo de deslocamentos. No momento que derivamos essa representação de deslocamentos e introduzimos na lei de Hooke generalizada, também chegamos na representação de tensões, com o aparecimento de um novo tensor G hipersingular. E nos resta agora partir para a representação algébrica do problema. Então, eu irei descrever aqui as funções de interpolação que serão utilizadas para representar, aproximar os campos mecânicos em geometria. São utilizadas funções quadrilaterais lineares para descrever tanto o contorno do problema quanto as descontinuidades. E isso nos leva à representação matricial do problema, tanto em deslocamentos como em tensões, onde as matrizes HG aqui fazem referência às matrizes clássicas de influência do MEC para deslocamentos, e além disso, a matriz K é a contribuição dos dipolos para os deslocamentos. H' e G' são as matrizes de influência para o campo de tensões, usuais do MEC, e K' é justamente a contribuição dos dipolos para tensões. O vetor Q são os dipolos que serão determinados através de um procedimento não linear, incremental, iterativo. Com relação ao processo de propagação da fissura, é aqui utilizado o critério de Rankine, onde o estado de tensão é verificado com a resistência à tração do material. Caso o estado de tensão supere a resistência à tração do material, a fissura surge e ela irá propagar com uma direção perpendicular
a máxima tensão circunferencial, ou seja, é aqui utilizado o critério da máxima tensão circunferencial para descrever essa direção de propagação. Eu apresento agora um fluxograma não linear com os procedimentos incremental e iterativo. Destaco aqui o momento em que o estado de tensão supera a resistência à tração do material, que é quando a fissura ela surge e se inicia o processo de propagação da fissura. Dentro desse módulo de propagação, temos o procedimento iterativo, que é baseado em excesso de tensão, e esse excesso de tensão é determinado com base nas leis coesivas e no estado de tensão calculado pelo modelo numérico. Esse excesso de tensão é transformado nos dipolos, e os dipolos eles possibilitam a determinação de abertura de fissura e a atualização dos campos de deslocamentos e tensões. Eu gostaria de destacar algumas vantagens de se utilizar essa formulação perante outras formulações clássicas do MEC, perante a formulação dual, que é uma das formulações mais utilizadas no MEC para esse problema. A formulação de dipolos, ela utiliza unicamente 3 equações algébricas para a representação da zona de processos. Essas equações são baseadas em tensões, enquanto que a formulação dual utiliza 6. São 3 de deslocamentos e 3 de força de superfície. A formulação de dipolos necessita a discretização de apenas uma única face da fissura, enquanto a formulação dual necessita de 2 faces da fissura serem discretizadas. Consequentemente, no caso da formulação de dipolos, isso resulta em uma redução substancial no tamanho do sistema algébrico não linear. O exemplo que eu trouxe para validar essa formulação de dipolos 3D na propagação de fissuras coesivas em regime quase estático de carregamento é um espécime de concreto em modo 1 de propagação, o Edge Splitting Test. Todas as propriedades são descritas aqui na imagem A, relacionadas ao material e geometria. Curva experimental retirada do trabalho do Winkler, de 2001. Na figura B, temos a discretização no contorno utilizado. Figura 18 apresenta curvas de força versus deslocamento, levando-se em consideração as 3 leis coesivas clássicas, linear, exponencial e bilinear, além da curva experimental. Podemos observar que a resposta linear foi a que obteve respostas mais satisfatórias, levando-se em consideração a curva experimental. Além disso, com relação ao processo de propagação, apresentado na figura 19, podemos observar essa tendência de separação do sólido em 2 partes independentes, com possível previsão do colapso estrutural. Isso aqui para o último estágio de propagação da descontinuidade. Foi até este momento apresentada a formulação de dipolos 3D em problemas de propagação de fissuras em regime quase estático de carregamento. Porém, eu comentei na introdução que alguns trabalhos experimentais suportam as evidências de que a velocidade de aplicação do carregamento, ela fortemente influencia a resistência residual no material, na zona de processos, que aqui é apresentado na figura 20. À medida que aumentamos a velocidade de aplicação do carregamento, aumentamos a resistência à tração do material com subsequente fragilização do espécime. Devido a este efeito visualizado nos trabalhos experimentais, Santos e Souza propuseram um modelo viscocoesivo de forma a incorporar a influência da velocidade de aplicação do carregamento na resistência residual do material na zona de processos, unicamente introduzindo alguns parâmetros que têm o objetivo de modificar as leis coesivas. Então, por exemplo, temos esse parâmetro psi em função do W ponto. W ponto refere-se à taxa de abertura da fissura, e psi é uma função que é introduzida de forma a modificar a resistência à tração aparente do material. Além disso, essa função GW ponto é a energia de fratura modificada, que tem o intuito de modificar ali a energia de fratura sob a influência da velocidade de aplicação do carregamento, onde W.W é uma taxa crítica de carregamento e NW é um expoente que governa esse processo de fragilização do espécime. Agora, o que resta é atualizar as leis coesivas de forma a incorporar essa modificação da energia de fraturamento. E isso é feito através da substituição da abertura crítica da fissura por um valor atualizado, WC up,
que nada mais é do que o produto entre a abertura crítica com a energia de fratura agora modificada. E com isso, podemos modificar as três leis coesivas clássicas e o resultado esperado é que, à medida que aumentamos a velocidade de aplicação do carregamento, temos um aumento da resistência à tração aparente do material com subsequente fragilização do espécime. O exemplo que eu trouxe para validar essa metodologia acoplada é um espécime de concreto sob ensaio de flexão em 3 pontos, considerando diferentes velocidades de aplicação do carregamento. É um concreto convencional. Resposta experimental no trabalho do Santos e Souza, de 2020. Todas as propriedades geométricas, elásticas, coesivas relacionadas ao modelo de velocidade de aplicação do carregamento são aqui descritas na imagem A. Na B, temos a discretização do contorno do sólido. É feito um estudo comparativo entre as três leis coesivas clássicas, levando-se em consideração a resposta de referência, este envoltório experimental, retirado do trabalho do Santos e Souza. Podemos observar que, à medida que a velocidade de aplicação do carregamento aumenta, né, temos ali uma tendência de aumento da resistência à tração aparente do material e fragilização do espécime de concreto. Além disso, podemos observar que, levando-se em consideração as três leis coesivas, a que melhor descreveu, teve respostas mais satisfatórias, levando-se em consideração o envoltório experimental, foi a lei bilinear. Aqui é o processo de propagação da fissura. A imagem à esquerda ela está em seu estágio inicial ainda, e na imagem mais à direita temos ali o estágio final de propagação, onde a fissura praticamente toca a borda superior do sólido, causando ali uma possível separação aqui em duas partes independentes. Uma tendência, né, de separação em duas partes independentes. A segunda aplicação é um espécime de concreto em formato de L, considerando diferentes velocidades de aplicação do carregamento. Resposta experimental, Winkler 2001, regime quase estático. Temos todas as propriedades aqui descritas na imagem A. Na imagem B, temos a discretização do problema no contorno. A figura 27 faz um estudo comparativo entre três tipos de velocidade de aplicação do carregamento: 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a menos 3. Além disso, também temos aqui uma curva numérica em regime quase estático, considerando a velocidade igual a 0, certo? E podemos observar que, à medida que aumentamos essa velocidade de aplicação do carregamento, menos 3, menos 1 a 10 elevado a 0, temos uma tendência aqui de aumento da resistência à tração aparente do material com subsequente fragilização do espécime. Além disso, podemos observar que a resposta numérica em regime quase estático foi a que melhor descreveu a resposta experimental, e isso é intuitivo de se perceber, já que a resposta experimental ela foi obtida em regime quase estático também. A imagem a seguir é apresentado o processo de propagação da descontinuidade. Na coluna aqui mais à esquerda, temos aqui um estágio inicial de propagação. Na coluna mais à direita, temos ali um estágio final de propagação, onde a descontinuidade praticamente torca ali essa borda esquerda ali, né, deste sólido, causando ali, né, uma tendência de separação do sólido em duas partes independentes. Foi até aqui apresentado um modelo numérico baseado em dipolos, foi acoplado com esse modelo viscocoesivo para a representação dessas velocidades de aplicação do carregamento, e as leis coesivas clássicas, linear, bilinear e exponencial, elas foram atualizadas de forma a incorporar esses efeitos da influência da velocidade de aplicação do carregamento. No entanto, como eu comentei na introdução, a utilização dessas leis coesivas clássicas, ela está vinculada a uma série de limitações. Uma dessas limitações está relacionado ao efeito de que a utilização dessas leis está fortemente vinculado a um tipo de material que você deseja trabalhar. No caso do modelo PPR, este é um modelo que consegue representar uma grande variedade de materiais unicamente com uma única equação.
certo? Além disso, é um modelo que consegue representar energia de fratura em modo 1 e modo 2 e também suporta a calibração das curvas coesivas, levando-se em consideração esses dois parâmetros de forma, alfa e beta. Alfa controla o modo de propagação, beta o modo tangencial. Então, podemos calibrar essas curvas de amolecimento à medida que modificamos esses parâmetros. O modelo PPR ele é baseado no potencial de fraturamento. E este potencial de fraturamento ele é escrito em função destas duas funções, Fn e Ft, que são funções que relacionam as aberturas de fissura, normal e tangenciais. O grande ponto-chave aqui deste modelo PPR é obter essas tensões coesivas, as componentes das tensões coesivas que irão penalizar as tensões do meu modelo numérico. Isso é feito simplesmente derivando o potencial de fraturamento com relação às aberturas de fissura, normal e tangenciais. O que nos leva à construção de uma matriz de rigidez K, que contém essas derivadas do potencial de fraturamento, e quando multiplicamos essa matriz de rigidez K com o vetor de abertura das componentes de abertura da fissura, chegamos nas componentes de tensão coesiva. Agora apresentado um modelo, um exemplo para validar esse acoplamento da formulação de polos 3D com o modelo de zona coesiva PPR em problemas em regime quase estático de carregamento. É um sólido com geometria complexa e sujeita a modo misto de propagação. É um sólido que só pode ser modelado através de um modelo 3D, levando-se em consideração que a espessura deste sólido varia com relação ao seu comprimento e o entalhe ele é posicionado de forma inclinada ao longo do eixo Z. Todas as propriedades são descritas aqui na imagem A, também temos as propriedades do modelo PPR, tá? Relacionado aos dois modos de fraturamento, resistência à tração, resistência ao cisalhamento. O parâmetro alfa ele é setado dentro desse intervalo e o beta ele é fixo. Além disso, temos aqui a discretização no contorno do problema. A imagem que eu gostaria de destacar, dentre todas aqui, é esta curva de força versus a abertura da fissura, figura 31b, onde um estudo comparativo foi desenvolvido com as leis coesivas clássicas e a lei PPR variando os parâmetros alfa, de 2, 3 e 5. Podemos observar que para o mesmo valor de abertura de fissura, o modelo PPR ele apresentou valores de força ligeiramente superiores que os valores de força das leis coesivas clássicas. Além disso, podemos observar que quando utilizamos o parâmetro alfa do modelo PPR, a lei coesiva clássica que melhor representou esse parâmetro alfa, né, a curva com o parâmetro alfa, foi a lei coesiva linear. Isso é bem intuitivo de se perceber, já que a curva de tensão coesiva versus a abertura de fissura para o alfa igual a 2 é uma curva que assume um valor praticamente linear. As figuras de baixo aqui, C e D, trazem curvas de abertura da fissura versus os passos de carga aplicados para os três modos de fraturamento, o modo 1 normal e os modos tangenciais, onde é possível observar que as aberturas de fissura para os três modos apresentaram valores superiores a zero. Isso indica que esse modelo, ele de fato, ele propaga em modo misto de propagação. É aqui proposto neste trabalho a atualização desse modelo de zona coesiva, o modelo PPR, de forma a incorporar os efeitos da velocidade de aplicação do carregamento na resistência residual do material na zona de processos. O procedimento é feito de forma similar ao que foi feito nas leis coesivas clássicas. É aqui substituído a abertura crítica da fissura dentro do modelo PPR por um valor atualizado, que será determinado através do produto entre a energia de fratura modificada com a abertura crítica da fissura. Além disso, temos também a ponderação desta lei coesiva agora modificada, PPR, com uma função psi, que modifica a resistência à tração aparente do material. Isso nos leva a uma tensão coesiva atualizada para esse modelo PPR.
Então, eu trouxe aqui um exemplo para validar esta atualização do modelo PPR, levando-se em consideração a influência da velocidade de aplicação do carregamento. É um espécime de concreto em um ensaio de flexão em 3 pontos, considerando o concreto de ultra alto desempenho. Todas as propriedades são descritas aqui na imagem A, as propriedades do modelo PPR também são aqui descritas, na imagem B temos a discretização no contorno do problema. A figura 33A faz um estudo comparativo em curvas de tensão coesiva versus abertura de fissura, para 3 tipos de velocidade de aplicação do carregamento, 10 a menos 2, 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 4, além da curva quase estática, onde a velocidade é setada como zero. Podemos observar que, à medida que aumentamos a velocidade de aplicação do carregamento, temos ali um aumento da resistência à tração aparente do material, com subsequente fragilização do espécime e diminuição da abertura crítica. Ou seja, todas aquelas evidências suportadas pelos resultados experimentais anteriormente descritos foram aqui adequadamente representados. Além disso, na figura 33B, fizemos um estudo comparativo com curvas de força versus abertura da fissura, fixando ali a velocidade de aplicação do carregamento em 10 elevado a menos 3 milímetros por segundo e variando o parâmetro alfa, que é o parâmetro que controla o modo 1 de propagação, de 1.3 a 7. Podemos observar que a utilização dos parâmetros alfa igual a 5 ou alfa igual a 6 foram as curvas que melhor descreveram estas respostas experimentais retiradas do trabalho do Santos e Souza lá de 2020. Então, até o momento, foi aqui introduzido a abordagem de dipolos do MEC 3D, acoplada com o modelo viscocoesivo, e também foi utilizado o modelo PPR de zona coesiva, de forma a contornar todas as limitações das leis coesivas clássicas, e este modelo PPR foi atualizado de forma a incorporar a influência da velocidade de aplicação do carregamento na resistência residual do material. No entanto, todos esses modelos aqui utilizados, eles necessitam de vários parâmetros a serem determinados e parâmetros que controlam o processo de fraturamento do material. Além disso, devo citar que grande parte dos autores na literatura utilizam calibrações determinísticas para esses parâmetros que governam o processo de fraturamento, sem levar em consideração as incertezas inerentes aos ensaios experimentais. Então, é aqui proposto a utilização da inferência bayesiana de forma a calibrar todos esses parâmetros que controlam o processo de fraturamento do material e obter, no final, uma distribuição estatística para todos esses parâmetros calibrados. A inferência bayesiana ela é baseada na introdução do teorema de Bayes, ou seja, toda a informação inicial que temos disponível do problema, que aqui são os dados do meu modelo numérico, eles serão atualizados com todas as novas evidências que estamos introduzindo no sistema, que são os dados experimentais. A distribuição a priori é a distribuição relacionada a esses dados numéricos, onde M faz referência ao modelo numérico, θ são os parâmetros a serem calibrados. A função de verossemelhança é uma distribuição estatística que traz a combinação entre o modelo numérico com os dados coletados, com a nova evidência que são os dados experimentais. Além disso, o denominador do teorema de Bayes é denominado de evidência, que traz toda a nova informação ali que é adicionada ao sistema. E essa evidência, ela é uma constante que é introduzida aqui de forma a garantir que a integração da função densidade de probabilidade da distribuição a posteriori tenha um valor unitário. E a distribuição a posteriori é o resultado final da inferência bayesiana. São os valores dos parâmetros calibrados, com suas distribuições estatísticas. Porém, um grande ponto importante aqui faz referência à determinação da função de verossemelhança, que traz essa combinação entre dado numérico e resposta experimental. Para isso, precisamos destacar aqui 2 dados estatísticos, que é a média e covariância.
Esses dois dados estatísticos serão extraídos das nossas curvas experimentais. E de que forma? Iremos setar aqui cuidadosamente, ao longo do eixo de abertura da fissura, pontos cuidadosamente selecionados ao longo das nossas curvas experimentais. E extraímos os valores de força relacionados a cada ponto desse cuidadosamente selecionado e ao longo dessas curvas experimentais. Isso possibilita construir o vetor de média e a matriz de covariância. A distribuição de verossimilhança assume uma distribuição gaussiana, levando-se em consideração aqui trabalhos disponíveis na literatura, como o do Cordeiro, que fez uma análise também de fraturamento, só que no campo bidimensional. E essa distribuição de verossimilhança, ela é construída em função deste parâmetro Lθ, que está associado às forças extraídas ao longo desses pontos, cuidadosamente selecionados, só que agora nas curvas numéricas. Já M é justamente o vetor de média e C é a matriz de covariância. Esses dois parâmetros, M e C, foram extraídos das curvas experimentais. Assim, temos essa combinação entre resposta numérica e dado experimental. Um grande ponto importante da inferência bayesiana diz respeito à determinação das distribuições a posteriori, as distribuições finais, de cada parâmetro a ser calibrado. Porém, a determinação dessas distribuições envolve a integração de funções de densidade e probabilidade multidimensionais, o que acaba sendo difícil de ser feito analiticamente. Então, recorremos aqui aos métodos de confiabilidade estrutural, mais especificamente, método de simulação de Monte Carlo. Então, utilizaremos simulações de forma a contornar essa integração. Então, precisamos definir uma equação estado-limite que delimita o espaço amostral em duas regiões. Um espaço onde as amostras serão rejeitadas e um espaço onde as amostras serão aceitas. E a função estado-limite que delimita esse espaço, ela é baseada no teorema de Bayes, onde π é uma variável auxiliar que é introduzida no sistema e ela é uniforme dentro desse intervalo de 0 a π máximo, com o π máximo, o máximo valor do produto entre função de verossimilhança e distribuição a priori. A equação estado-limite é nada mais do que a diferença entre esse parâmetro auxiliar e o produto entre a função de verossimilhança e a distribuição a priori. No entanto, um outro desafio é aqui enfrentado no que diz respeito a esse processo de utilização de simulações de Monte Carlo, uma vez que a utilização dessa função estado-limite original, ela transmite ali valores de probabilidade de aceitação para as amostras, em geral, muito pequenos, o que acaba aumentando o custo computacional da análise, uma vez que para valores de probabilidade de aceitação muito pequenos, um número maior de simulações de Monte Carlo é necessário. Devido a isso, recorremos aqui ao procedimento de simulação subset, de forma a substituir o cálculo dessas pequenas probabilidades de aceitação, que nos levam a um alto custo computacional, por uma sequência ou produto de probabilidades intermediárias, que são descritas por esse vetor B aqui. E essas funções intermediárias, elas são adequadamente escolhidas através de um percentil P0 do número total de amostras. E sempre essas funções intermediárias, elas apresentarão valores maiores do que a probabilidade original, que faz referência à função estado-limite original. E uma vez que essas funções intermediárias sempre apresentarão valores maiores, isso nos leva a uma necessidade de um número menor de simulações de Monte Carlo para para chegar nesses valores de probabilidade de aceitação maiores. E, consequentemente, podemos reduzir o custo computacional da análise através desse processo. Aqui descrito o fluxograma da análise, gostaria de destacar que o modelo numérico que foi anteriormente apresentado, ele é calibrado através da introdução de um metamodelo, que é baseado em redes neurais,
isso é utilizado de forma a evitar a necessidade de chamar um modelo numérico durante o processo de simulação de Monte Carlo. O grande ponto-chave da inferência bayesiana diz respeito a esse processo de simulação subset, onde setamos essas probabilidades intermediárias até ali convergir na probabilidade original do problema. Neste momento, quando chegamos na probabilidade original do problema, relacionado à função estado-limite original, determinamos a distribuição final, ou distribuição a posteriori, dos parâmetros calibrados. O exemplo que eu trouxe para validar esse modelo de acoplamento com a inferência bayesiana foi um ensaio de flexão em 3 pontos, considerando diferentes velocidades de aplicação do carregamento. O material considerado foi um concreto de ultra alto desempenho. Propriedades geométricas são descritas aqui na imagem A. A grande parte das demais propriedades serão aqui calibradas. E na imagem B temos a discretização do contorno. São utilizados 11 modelos. Cada modelo está associado aos parâmetros a serem calibrados. O modelo 1 é o modelo mais simples, onde calibramos apenas 2 parâmetros. E o modelo 11 é o modelo mais complexo, onde calibramos energia de fratura, resistência à tração, o parâmetro alfa do modelo PPR e os parâmetros relacionados a um modelo de velocidade de aplicação do carregamento. Na tabela 1, temos os intervalos das distribuições uniformemente distribuídas para cada parâmetro a ser calibrado. Esses intervalos são as informações iniciais do meu problema, são distribuições uniformes que irão alimentar o meu modelo numérico. E depois, o modelo numérico será atualizado com os dados experimentais. A figura 40A traz a evidência para cada modelo aqui apresentado, levando-se em consideração que a evidência é aquele denominador que eu apresentei anteriormente, que traz justamente ali toda a nova informação que é introduzida no sistema. E as informações estão relacionadas aos dados experimentais. Ou seja, quanto maior o valor desta constante, mais compatível é o modelo com as respostas experimentais. E neste caso aqui, o modelo mais compatível foi o modelo 2. E isso é bem interessante de se perceber, levando-se em consideração que a evidência, ela penaliza modelos mais complexos, que necessitam ali de um número maior de parâmetros para ser calibrados, uma vez que a utilização de um número maior de parâmetros acaba aumentando a complexidade do problema e dificultando a obtenção das distribuições a posteriori. E a evidência do modelo, ela penaliza esses modelos mais complexos. Levando-se em consideração que o modelo 2 foi o escolhido, eu plotei aqui na figura 40B a correlação entre esses 3 parâmetros, alfa, resistência à tração e energia de fratura, onde podemos observar uma forte correlação entre resistência à tração e energia de fratura e uma média correlação do alfa com esses demais parâmetros. A alta correlação entre resistência à tração e energia de fratura pode ser explicado uma vez que esses parâmetros eles governam o processo de fraturamento e eles estão relacionados através da lei coesiva do modelo PPR. Então, agora plotado as distribuições priori, que são aquelas distribuições uniformes dentro daqueles intervalos da tabela 1, e as distribuições finais para cada parâmetro, as distribuições a posteriori, dos parâmetros alfa, resistência à tração e energia de fratura. Eu gostaria de destacar essa imagem 41C, onde eu trago aqui, onde é possível observar uma forte correlação entre energia de fratura e resistência à tração, que é traduzida através dessa superfície que tem uma inclinação quase que inclinação de 45 graus. Além disso, eu gostaria de destacar a forte influência da energia de fraturamento na análise aqui estabelecida. Isso é traduzido através dessa baixa dispersão dessa nuvem de pontos da distribuição a posteriori. Ou seja, caso selecionamos aqui um ponto fora desta nuvem da distribuição a posteriori, isso significa que a resposta numérica que iremos obter não será compatível com os dados experimentais. Ou seja, para que
consigamos garantir esta compatibilidade entre o modelo numérico e os dados experimentais, é necessário que os dados de energia de fratura estejam dentro desta nuvem de distribuição a posteriori, assim como os pontos da resistência à tração, que tiveram um coeficiente de variação superior, e a nuvem de pontos do parâmetro alfa. Eu também gostaria de destacar que o parâmetro alfa assumiu valores dentro do intervalo de 4 a 5, que caracteriza esse comportamento quase frágil prolongado do espécime de concreto de ultra alto desempenho. Além disso, temos aqui os histogramas para esses 3 parâmetros calibrados: resistência à tração, energia de fratura e parâmetro alfa, onde destaco esta curva em vermelho, que é chamada de MAP, máximo a posteriori, que traz justamente o pico dessas frequências, desses histogramas. São os valores mais representativos para cada parâmetro aqui calibrado. E através desses valores mais representativos, eu simulei novamente o meu modelo numérico, de forma a obter uma curva mais representativa para o meu modelo numérico, levando-se em consideração agora os dados experimentais. Então, é uma curva aqui onde os dados iniciais eles foram atualizados com os dados experimentais. Além disso, podemos também aqui destacar a caracterização estatística de cada parâmetro, com a sua média a posteriori, desvio padrão, coeficiente de variação, e podemos destacar aqui o baixo coeficiente de variação da energia de fratura, na análise aqui estabelecida. Para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de destacar aqui algumas contribuições inovativas deste trabalho. Primeiro, a extensão da formulação de dipolos para o contexto tridimensional e a análise em problemas em modo misto de propagação, fissuras coesivas. Uma nova metodologia de análise viscocoesiva da propagação de fissuras, considerando diferentes velocidades de carregamento, foi aqui adequadamente incorporada. Além disso, o modelo PPR foi acoplado à formulação de dipolos 3D do MEC, e este modelo aqui ele foi atualizado de forma a incorporar os efeitos da velocidade de aplicação do carregamento na resistência residual do material na zona de processos. Além disso, finalmente, temos aqui a metodologia bayesiana, o acoplamento desta metodologia bayesiana com o modelo numérico e, mais especificamente, o desenvolvimento de um procedimento estocástico inverso que providencia os valores mais representativos desses parâmetros visco-coesivos que minimizam o erro entre resposta experimental e solução numérica. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a USP, o Departamento de Estruturas aqui do SET, a CAPES pela bolsa concedida. Gostaria de agradecer ao professor Edson Deneleonel por ter me acompanhado durante todos esses anos. Gostaria também de agradecer à Universidade de New South Wales, lá na Austrália, mais especificamente a professora Helena Atroshenko, que me recebeu durante o meu doutorado sanduíche e contribuiu efetivamente para as contribuições nesta tese de doutorado. Além disso, gostaria também de agradecer a todos os membros da banca que estão aqui presentes. O meu muito obrigado a todos. Encerro minha apresentação.